Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. A graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos vós. Estamos mais uma vez iniciando mais um estudo sobre as armaduras de Deus. Já, se não me falha a memória, já a 10ª parte. Eu pensei que daria para fazer em 10 partes, mas não foi possível e nem vai ser possível terminar hoje ainda. Mas estamos aqui e vamos orar, pedindo a Deus que nos direcione realmente, dê a sua palavra para nós, que nós possamos falar realmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Pai eterno, te louvamos o teu nome, ó Deus, porque tu és grande, tu és maravilhoso, e precisamos da tua bênção, Pai, da unção do Senhor, que venha sobre mim neste momento, não só sobre mim, Pai, mas sobre todos aqueles que estiverem nos acompanhando, Pai, nesse estudo, que eles possam ter entendimento, sabedoria e a unção do teu Santo Espírito, Pai, para compreender aquilo que for dito aqui, Pai. Porque esta é a palavra do Senhor que o Senhor tem nos dado nesta noite. Assim louvamos a Ti, Pai, e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você que está acompanhando através do YouTube, nós temos várias partes desse mesmo estudo sobre as armaduras de Deus. Já estamos na 10ª parte, então tem mais 9, né, anteriores a esta. E outros vídeos também no YouTube, então você se inscreva para que você possa ter acesso aos demais. Também compartilhe, acesse aquele sininho para que você possa receber. Toda semana nós estamos postando um vídeo e assim glorificando o nome do Senhor. Então vamos dar início ao nosso estudo. Efésios capítulo 6, hoje nós estamos no versículo 17, que tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Provavelmente hoje estaremos falando somente sobre o capacete, porque para o nosso estudo não ficar muito longo, só sobre o capacete. No próximo estudo estaremos falando sobre a espada do Espírito e, se der tempo, também sobre oração, súplica e orando em todo o tempo, né? Vigiando também, perseverar. Mas hoje é sobre o capacete da salvação. O que é o capacete? Eu acho que todos conhecem um capacete. Esses principalmente que usam para andar de motocicleta, né, de moto, para se proteger. Mas no passado os soldados usavam um capacete que era feito de um material resistente, de um couro bem resistente, ou de algum outro material, né, mais resistente ainda, como talvez o aço, o bronze, o ferro, algo assim. Hoje nós usamos o capacete para nos proteger também nossa mente com relação às motos, também nas obras, nos trabalhos, nas construções e em outros tipos de serviço. Também, inclusive, é obrigatório usar o capacete. Mas aqui nós não estamos falando desse capacete que colocamos exatamente em nossa cabeça, falando materialmente. Nosso capacete aqui é um capacete espiritual. E por que temos que usar esse capacete espiritual? Nós sabemos aqui que, como o apóstolo Paulo disse mesmo, que a nossa luta não é contra sangue, contra carne, sim contra os principados e potestades, assim por diante, nas regiões celestiais. Então, nós falamos um pouquinho, a nossa região celestial aqui, por exemplo, é a nossa mente. É a nossa mente, é onde nós temos assim pensamentos, tomamos decisões, e é onde o inimigo tenta lançar tantas setas contrárias à nossa convicção. Então o nosso capacete é essa parte da armadura de Deus que vem proteger a nossa mente e para que nós possamos ter segurança espiritualmente falando. Então a armadura como capacete da salvação é a convicção, a certeza que nós temos da nossa salvação. Por isso, capacete da salvação. Efésios 6, 17, a primeira parte. Capacete da salvação. Esse capacete da salvação nos protege das setas que são lançadas contra a nossa mente, tentando colocar dúvida, confusão, insegurança com relação à nossa salvação e outras bênçãos que podemos usufruir e às vezes não usufruímos. Então, por isso o capacete da salvação é para nos proteger dessas setas malignas que são lançadas
contra a nossa mente, contra a nossa vida em si. Inclusive tem algumas perguntas, algumas questões, e que eu quero mencionar aqui, como por exemplo, uma das questões, uma das setas, uma das palavras diabólicas que são lançadas contra a nossa mente é: ninguém pode ter certeza da salvação. Às vezes nós falamos que nós temos certeza, temos convicção, temos segurança da nossa salvação, e aí o diabo lança aquelas setas. Ninguém pode ter certeza da salvação. É uma delas. A outra é: você fazia tudo que não prestava, agora tem coragem de dizer que está salvo? As pessoas que fizeram tanta coisa, tanta barbaridade e se aceitaram a Jesus, se converteram ao reino de Deus, aí vem as críticas de Satanás dizendo que ele fez tanta coisa errada e agora tem coragem de dizer que está salvo. A outra seta que muitas vezes é lançada contra nossas vidas, diz o seguinte: você se desviou e agora para você não tem mais jeito, não tem retorno, você está realmente perdido. É outra palavra diabólica, é outra seta maligna do diabo que é lançada contra nossas mentes, tentando confundir a nossa mente, tentando confundir, tentando tirar a nossa convicção, a nossa certeza, nosso retorno para Deus. Porém, quem está com o capacete da salvação está protegido de todas essas setas. E nós vamos conferir agora alguns desses detalhes que são muito importantes para nós no nosso estudo de hoje. Como, por exemplo, nós podemos ter certeza da salvação? Estou perguntando para você, podemos ter certeza, convicção de nossa salvação? Não sei qual é a tua resposta. Mas então a minha resposta a resposta da própria palavra de Deus é: claro que sim. Nós que estamos em Cristo Jesus temos certeza, convicção, segurança, garantia da nossa salvação. Se você não tem essa garantia, não tem essa convicção, não tem certeza, então você não está em Cristo. E aí você procura se aproximar de Cristo, procura se chegar a Cristo o mais rápido possível. Porque se você não tem essa convicção, então você não sabe para onde vai. Você pode estar trilhando e no final dessa trilha você pode cair em um abismo onde nunca mais vai sair. Então você precisa estar em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus tem essa convicção inabalável. Não tem dúvida alguma com relação a isto. E quem diz que nós não podemos ter certeza da nossa convicção, é o mesmo que está dizendo que Jesus é mentiroso. Você tem coragem de dizer que Jesus Cristo é mentiroso? Por que eu estou dizendo isso? Porque ele nos garantiu a salvação. Então, você tem coragem de dizer que Jesus é mentiroso? Eu acho que não. Eu não teria. E dizer que não tem certeza de salvação é o mesmo que dizer que Jesus Cristo é mentiroso. E aí eu quero confirmar isso aqui, as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, no Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 17 e 18, onde João narrou o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus está dizendo que não veio para julgar o mundo, mas sim veio para que o mundo fosse salvo por ele. Eu não estou lendo o texto, mas estou fazendo um resumo. Eu já estudei o texto e estou apenas fazendo um resumo para que o nosso estudo não seja muito prolongado. Mas você pode conferir, pode anotar aí. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, você vai ler na íntegra. Porque o Senhor Jesus não veio para julgar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. O mesmo Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 24, está escrito em resumo: quem ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna e não entra em juízo, passou da morte para a vida. Então aqui ele diz: quem ouve a minha palavra, Jesus diz, tem a vida eterna. Então, se você ouve a palavra de Cristo, ouvir não é apenas escutar com esses ouvidos, mas ouvir
é aceitar essa palavra na sua vida. É passar a viver esta palavra. É passar a obedecer, é andar segundo essa palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele não disse assim, se você crer, pode ser que você seja salvo. Não, ele disse, você já tem a vida eterna, está garantido a vida eterna. No mesmo Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 47, diz assim, quem crer em mim tem a vida eterna. Olha aí, quem crê no Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Não, talvez terá, possivelmente terá. Tem, ele falou, já tem a vida eterna. Então, se você diz que não tem a vida eterna, ou você não está em Cristo, ou você está dizendo que Cristo é mentiroso, eu não sei. Mas você precisa tomar uma posição na tua vida. Porque aqui ele está garantindo. Você tem, você não terá, não talvez, não. Você tem a vida eterna. Se você crê, não essa crença aí popular, é a crença de fato que vem através da palavra de Deus. Então já tem a vida eterna garantida. E ele não vai dar uma coisa e depois tirar. Ele não é Deus de mentir, não é Deus de confusão. Aquilo que ele garante, aquilo que ele promete, ele honra, ele dá. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 36 diz também: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. O Filho que ele está dizendo aqui, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, ele mesmo dizendo. Então, se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Então, eu aceitei essa libertação de Cristo na minha vida e você também precisa aceitar, se você ainda não aceitou. Ele não força ninguém a aceitar. Você tem a decisão. Porém, se não aceitar, já sabe que não tem essa garantia da vida eterna. Mas, uma vez aceitando, crendo, aceitando a palavra do Senhor, sendo liberto pelo Senhor Jesus Cristo, você tem essa garantia. No Evangelho de João ainda, capítulo 14, versículo de 1 a 3, está ali, não turbeis os vossos corações, mas crede em Deus, crede em mim, crede também em Deus. Eu vou preparar lugar. E o que ele está dizendo aqui, que onde eu estiver, vós estareis também. Então isso não é garantia de salvação? Onde ele vai estar? Onde ele está? Onde você acha que Jesus Cristo está? Então é lá também que nós estaremos, nós que cremos em Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo. Estaremos junto com Ele. Então você não acredita nisto? Onde está a tua fé? Você precisa crer nisto, para você ter segurança. Como é que você vai fazer uma viagem, entrar num ônibus, num trem ou no avião, sem saber para onde esse avião está indo? Pegar uma estrada de carro sem saber onde é que você está indo? Assim a nossa vida espiritual, nós não podemos caminhar assim ao léu, caminhar sem saber para onde estamos indo, não. E Jesus Cristo é o único caminho que nos leva até os céus. É o único. A palavra, o próprio Evangelho, a própria palavra nos diz isto. E continuando aqui no Evangelho de João, voltando ao capítulo 6, o versículo 37, Jesus Cristo diz que de modo nenhum lançarei fora aqueles que vêm a mim. Todos quanto meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Para que uma garantia maior do que essa? Para que uma convicção maior do que esta? Jesus falando que todos aqueles que ir até Ele, que crer nele, que aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, de maneira alguma, Ele colocou aqui, não deixou exceção não. De modo nenhum eu vou lançar fora. Então não tem nada que vai fazer nós sermos lançados fora. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Ninguém pode tirar das minhas mãos. Você que creu, nós que cremos, eu que criei na palavra do Senhor. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus. Porque não existe ninguém que tem mais poder do que o Senhor. Não tem ninguém que tem mais poder do que Deus, nem igual a Deus. Como é que vai tirar uma coisa que está nas mãos de Deus? Se você for tirado da presença de Deus, não é alguém que tirou, não foi você mesmo que decidiu sair. E do mesmo jeito que você decidiu sair, você pode voltar. Romanos também, o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, o versículo 35 ao 39, esse aqui eu vou ler, é um texto um pouquinho mais longo, mais versículos, e eu vou ler
Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está vendo aí? Nada, nada, nem daqui, nem de lugar nenhum pode nos separar do amor de Cristo. Pode nos separar, pode nos fazer sair da presença de Deus, pode tirar a garantia da nossa salvação. Então é isso, se você não tem garantia, não consegue ter essa confiança, convicção, você está sem o capacete da salvação. E você precisa desse capacete da salvação. Não adianta ter calçado, não adianta ter escudo, não adianta ter espada, não adianta ter nenhuma outra arma, se você não tem o capacete da salvação. Porque é um conjunto. Tudo funciona bem se estiver em conjunto, em harmonia. Então vamos prosseguir aqui o nosso estudo sobre o outro questionamento que às vezes o inimigo lança na nossa mente. Outras palavras que o diabo lança tenta lançar na nossa mente. Mas quando nós estamos com o capacete, a seta vem e não vai poder penetrar na nossa mente, vai cair. Mas quem não está com o capacete da salvação, então essas palavras malditas do diabo podem entrar na mente da pessoa, sim. Então, outra coisa que ele questiona, às vezes, com a nossa vida, através de pessoas, ou na nossa própria mente, nosso próprio pensamento, é o seguinte: ora, você fazia tudo de errado, tudo que não prestava. Agora vem dizer que é salvo em Cristo. Não é assim que as pessoas falam? Quando a pessoa está lá, às vezes rouba, matou, fez o que fez. Aí um dia ele encontra com o Senhor Jesus. Se converte, se curva aos pés do Senhor. E recebe o perdão de Deus. E aí o inimigo, o diabo, vem dizer para ele que ele não tem vergonha de dizer que agora é salvo. Mas eu quero dizer o que é que a Bíblia nos diz a respeito. O próprio Senhor Jesus diz. Em Mateus, a narração de Mateus, que narrou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo também, capítulo 18, versículo 11, resumindo, Jesus Cristo veio para os que estavam perdidos. Olha aí. Então você precisa ter esse conhecimento dessa palavra, essa convicção. Ele veio exatamente para quem estava perdido. Então eu estava perdido. Todos que estão em Cristo Jesus estavam perdidos. Assim como talvez você está me ouvindo que se sente perdido, Jesus veio para você. Lucas 19:10, Jesus veio salvar, veio buscar e salvar os perdidos. Novamente, Lucas também confirmando essa palavra do Senhor. Marcos, a narrativa de Marcos 2,17, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então é claro que quem já está salvo, quem está tudo beleza, então não precisa de Deus para a salvação se ele já se acha que é bom. Que é claro que não existe ninguém bom, ninguém é melhor do que ninguém. Mas Jesus veio exatamente para aqueles que estão doentes, estão perdidos. É para esses que ele veio. Para salvar, para dar vida eterna, para curar, para tirá-la das trevas, para tirar das garras de Satanás, para tirar do inferno e transportar para os céus. Ele não veio chamar os justos, sim os pecadores ao arrependimento. Conforme Mateus 9:12, Lucas 5:31 e 32. Ele não veio chamar os justos, sim os pecadores ao arrependimento. Então o justo já é justo. Ele veio chamar exatamente os pecadores ao arrependimento. A primeira epístola de João, não é evangelho, é epístola. Capítulo 1, versículo 7 diz assim: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Então não importa qual pecado que a pessoa tenha cometido. O sangue de Jesus Cristo tem mais poder do que qualquer pecado, desde que você reconheça os seus pecados, confesse os pecados, peça perdão a Deus, que o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar qualquer pecado. Só não perdoa aquele que não quer ser perdoado, aquele que não ouve a voz do Espírito Santo de Deus. O mesmo a epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Como é que você ainda vem duvidar de que temos a salvação? Então essa dúvida é o diabo que tenta colocar na mente das pessoas. São palavras diabólicas. Então você tem que ter cuidado toda vez que você ouvir alguém falar para você que ninguém pode ter certeza da salvação, é uma palavra do diabo. Se falar que você fez tudo que não prestava, agora está dizendo que é crente, que isso é besteira, que você não tem vergonha de falar isso, também é uma palavra diabólica. Então precisamos ter cuidado, precisamos estar de fato coberta a nossa cabeça, protegida a nossa cabeça, a nossa mente, com o capacete da salvação, que é convicção, é certeza, segurança. Outra palavra diabólica que acontece muitas vezes. As pessoas, às vezes alguém está na igreja, às vezes de repente nem entendeu muito bem o que é o evangelho, não entendeu muito bem o que é o reino de Deus, está ali convicto na igreja, numa denominação. E de repente, por algum motivo, ele se desvia. Sai da igreja, abandona a igreja. Às vezes nem abandonou a Deus, mas abandonou a igreja, mas por não ter entendimento, acha que abandonou a Deus, ou as pessoas o julgam dizendo que ele abandonou a Deus. E aí tem aquela palavra de muitos que falam assim, você desviou, pronto. Não tem mais retorno. Não tem mais jeito para você. Acabou. Não tem retorno. Agora você está no inferno mesmo, está perdido. É outra palavra diabólica. Por quê? O diabo quer que você permaneça mesmo lá desviado, distanciado de Deus, para poder estar servindo a ele, ao diabo. É isto. Então, se alguém falar para você que um dia você estava na igreja e saiu, falar que não tem jeito mais para você, pode ter certeza absoluta que isso é uma palavra diabólica, do diabo, não vem de Deus. Então, repreenda e venha para os pés do Senhor Jesus Cristo. Não exatamente para uma denominação, mas para Cristo. Porque a salvação vem de Cristo, não por meio de religião ou de igreja, de denominação. Então, esta é mais uma palavra diabólica. Então você não deu ouvido a essa palavra. E eu quero confirmar isso na própria palavra de Deus. Por exemplo, o povo de Israel estava desviado da presença de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, desviado da palavra de Deus. E Deus usou o profeta Isaías dizendo, e assim em resumo no versículo 18, fala assim, vinde e rezoemos. Vamos pensar aqui, vamos imaginar aqui, vamos discutir aqui. Olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão como branco, ou se tornarão branco como a neve, melhor dizendo. E se estiver como carmesim, se tornarão como a lã. Escarlata e carmesim eram um tipo de tinta produzido naquela época, depois que caísse numa roupa dessa aqui, você podia lavar, colocar aqui boa, ferver, fazer o que quisesse, que nunca ia sair aquela mancha. Então é isso que o profeta, Deus está dizendo através do profeta, ainda que o seu pecado seja como essa mancha aí que nada pode tirar com recurso humano, eu perdoo. Eu estou de braços abertos para perdoar. Ele se torna, vai ser limpo completamente. Outra palavra, Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. É um texto bastante conhecido, porque é uma parábola que o Senhor Jesus contou a respeito dos dois filhos, o homem que tinha dois filhos, e um saiu de casa, pediu sua parte da herança, saiu de casa e praticou tudo que não prestava. Veja bem, esse rapaz, apesar de ser uma palavra, Jesus usava a parábola exatamente para ensinar uma grande mensagem, um grande ensinamento. Esse moço que saiu da casa do pai, ele se desviou, ele saiu da casa do pai. Assim como uma pessoa sai, se desvia hoje, é o que Jesus está mostrando ali. E o que aconteceu? O pai nunca o esqueceu do seu filho.
aquele moço praticou tudo que não prestava. Mas um dia ele caiu em si, porque ele estava passando fome. E ele disse, na casa do meu pai tem tanto pão, tanta comida, tanto alimento, e eu padecendo fome aqui, não tenho o que comer. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mesmo que não seja eu recebido como filho, mas pelo menos como um empregado. Mas eu vou voltar. Eu não aguento mais ficar nessa vida. E voltou, e o que aconteceu? Quando ele chegou para pedir perdão ao pai, o pai não quis nem saber do que ele estava pedindo perdão, do que ele tinha feito ou deixado de fazer. O abraçou, o beijou, o recebeu como filho com toda alegria. Já foi fazer festa, trouxe novas vestimentas para ele, anel, calçados, e foi fazer festa. É assim que acontece, as pessoas podem se desviar, não deveria se afastar nunca da presença de Deus, porque não tem lugar melhor do que a presença de Deus. Mas se porventura, por algum modo, se afastar, você tem retorno sim. Então se o diabo falar para você que não tem retorno, ele está mentindo porque quer segurar você lá na imundícia. Então talvez você está sentindo, não fome talvez de pão material, mas talvez você se afastou da presença de Deus e está sentindo fome espiritual. O lugar que você se encontra aí não tem valor, não tem nada te completa. Porque você sabe que existe um lugar na nossa vida que pertence a Deus e nada pode preencher este espaço. O espaço na nossa vida que pertence a Deus, nada pode preencher. Só a presença de Deus. E quando nós não temos essa presença de Deus na nossa vida, está faltando alguma coisa. Então você que se distanciou, talvez você viu tantas vezes alguém falar que não tem mais jeito que você ainda não voltou. Mas eu digo para você, volte agora. Pare um pouquinho e pense. O Pai está de braços abertos esperando. Não dê ouvido a Satanás dizendo que você não tem mais jeito. Porque tem sim. Deus é superior a tudo e todos. E o amor de Deus supera tudo. Então ele está de braços abertos esperando. Assim como aquele filho pródigo. Leia lá Lucas 15, 11 a 32 e medite bem para você ver. Existe retorno sim. Então isto também faz parte. Precisamos estar com o nosso capacete da salvação. Porque se não tivermos com o capacete da salvação, poderemos nos desviar, nos distanciar de Deus. E ainda assim o inimigo quer segurar lá no pecado para que não volte para Deus. Mas volte. Ele está de braços abertos esperando. Porque nenhum pai, por mais que o filho erre, nenhum pai quer mandar matar o filho porque errou. Então que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê força para vencer os ataques do diabo. E que nós estejamos com a nossa mente, nossa cabeça bem protegida com o capacete da salvação. Em nome de Jesus Cristo. Meu abraço e até o próximo estudo. Amém.